O coração e a mente do líder. Descubra as verdades eternas sobre liderança. John C. Maxwell. Você já viu algum milionário, dono de muitas empresas, ir até um local pobre para oferecer ajuda aos necessitados? Ou um importante gerente assumir a culpa quando a produção da sua equipe diminuiu? Nos dias atuais, o individualismo está presente em quase todas as pessoas, sejam elas pobres ou ricas. Cada vez menos, as pessoas se preocupam umas com as outras. Neste livro, você vai aprender a ser um líder de verdade, que se preocupa com o próximo e assume responsabilidades. Também conhecerá o maior líder que essa humanidade já teve e verá como colocar em prática os ensinamentos que ele deixou. A sabedoria da palavra. Prever como a vida será daqui a 10 anos é algo que muita gente quer saber. As pessoas possuem uma curiosidade enorme para predizer como será o futuro e até quando vão viver. Tentam fazer suposições e criam ilusões em suas mentes. Você sabe qual é o principal fator que determina quem você é e quem se tornará? Pois bem, é a maneira como você enxerga a sua vida hoje que determinará isso. O que as pessoas não sabem é que a própria autoconfiança delas que vai influenciar no desempenho das tarefas que forem executar. O coração humano é o seu guia. Onde as pessoas depositam suas esperanças ou crenças, é naquilo que se transformarão. Se quiser entender um pouco mais a sua mente e avaliar se o caminho que está seguindo realmente é o certo, então analise as seguintes áreas da sua vida fazendo as seguintes perguntas. Eu irei deixar que o meu atual ambiente familiar influencie em quem pretendo me tornar? Será que estou desperdiçando o meu tempo livre com coisas que não irão agregar em nada? As minhas amizades são boas companhias? Se as suas respostas forem negativas, então mexa-se, pois você precisa mudar algumas coisas. Preocupação saudável. Todos sabemos que a preocupação excessiva faz mal, não é? Porém, quando esse sentimento é controlado, ele pode ser positivo. Se preocupar com os outros não é uma coisa ruim, mas sim uma virtude. Sabia que o maior líder que a humanidade já viu se preocupava muito com as nossas vidas? Pois é, esse homem se chamava Jesus Cristo. Líderes de sucesso se preocupam muito com seus subordinados. Eles estimulam a união e o trabalho em equipe, além de sempre recompensarem quem faz um bom trabalho. Sabedoria. Muito cuidado com o que você fala ou promete quando está num momento de animação ou quando as coisas estão indo bem. O sentimento de satisfação é enganador e normalmente faz as pessoas prometerem coisas absurdas, as quais nunca conseguem cumprir, como, por exemplo, durante uma confraternização de final de ano de uma empresa. O proprietário está bem feliz depois de ingerir alguns copos de cerveja e faz promessas de aumento de salário para sua equipe referentes ao próximo ano. Mas ele faz isso pela emoção momentânea e nunca aumentou coisa alguma. Assim, com o tempo, os funcionários ficam desanimados, tendo por consequência a diminuição da produção. Jamais permita que as circunstâncias façam com que você tome decisões precipitadas por pura impulsão. Jesus nunca desprezava as pessoas, independentemente da classe social, cor, raça ou origem. Ele amava a todos e tratava a todos igualmente. Você, como líder, não pode desprezar algum funcionário só por conta da aparência física, porque isso nunca será um fator determinante sobre o caráter dele. Quando você for entrevistar alguém para uma vaga em sua empresa, não julgue o candidato pelo trabalho que ele tinha antes, pois às vezes foi a necessidade que o fez aceitar aquele emprego. Inquestionavelmente, o reino de Deus avança por meio de pessoas de pouco talento, fazendo trabalhos humildes para um grande Deus. O exemplo arrasta. Cristo foi um grande professor. Ele ensinava as boas novas do reino de Deus, as quais eram ditas ao povo com muita sabedoria e autoridade, que não vinham dele, mas sim de quem o criou. Jesus não se limitava somente aos ensinamentos, pois ele mostrava para todos, na prática, como as coisas deveriam funcionar. Ele encarava cada obstáculo como uma nova oportunidade. Saiba que, da mesma forma que as tentações fornecem uma oportunidade de serem superadas, os pecados também fornecem para perdoar.
Você não será reconhecido pelos outros pela maneira que fala ou como se veste, e sim pelo modo como reage quando está nervoso e passando por dificuldades. Tenha estratégia e permaneça firme. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado e cansado, reserve um tempo de qualidade para conversar e adorar a Deus. Assim verá que o seu coração se encherá de coisas boas e se sentirá renovado. Para a vida de alguém ser repleta da presença e das direções de Deus, assim como a de Jesus Cristo foi, é preciso buscá-lo todos os dias, independente se o dia estiver bom ou ruim, e basta passar um dia sem conversar com ele para cair nas armadilhas do mundo. Encare a sua vida com Deus como uma árvore, em que ela poderá ter uma raiz profunda e firme ou rasa e instável. A árvore que possui uma raiz rasa cai facilmente quando uma tempestade a atinge, mas quem tem raiz profunda sofre bastante com o temporal, mas nunca cairá. Uma árvore precisa ser podada com o tempo para que novos brotos venham a surgir, tornando-se belos frutos. Na vida é dessa forma que as pessoas precisam encarar as coisas quando recebem um puxão de orelha por terem feito algo de errado. Se fosse assim, todos aprenderiam com seus erros e não aconteceriam mais fofocas, discórdias ou mentiras. A limitação. Sabe qual é o principal agente que limita as pessoas a realizarem os seus sonhos? Elas mesmas. Mas não porque não tenham capacidade, e sim por acreditarem no que os outros falam. É impressionante a quantidade de pessoas que permitem que o seu pensamento determine quanto conseguem realizar na vida. Comentários do tipo: isso nunca foi feito antes, não seja sonhador, não tenha esperanças demais. Isso tudo bloqueia o potencial dos supostos realizadores. Muitas pessoas moram em bairros pobres quando poderiam alcançar as estrelas. Se você conhece alguém que esteja pensando em desistir de algum sonho só porque tentou várias vezes e não conseguiu conquistá-lo, incentive-o a tentar novamente quantas vezes forem necessárias, pois é a perseverança que leva ao sucesso. O apóstolo Paulo fornece um belo exemplo de perseverança no livro de Filipenses 4:13, em que ele diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Neste trecho, ele diz o quão é importante manter um relacionamento com Deus, o qual, nos momentos de dificuldades e angústias, fornecerá os suprimentos necessários para seguir em frente. Bem-sucedido. Sabia que as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente ricas? Na verdade, elas são aquelas que conseguiram atingir os seus objetivos, independente do retorno financeiro. Jesus Cristo não conseguiu cumprir a boa e agradável vontade de Deus aqui na Terra porque era superinteligente, e sim por ser persistente e convicto do que iria fazer. Um jovem que treinava para se tornar trapezista ouviu um ótimo conselho de seu professor: lance seu coração nas barras, e seu corpo o seguirá. Não importa o campo que persigamos, aqueles de nós que põem o coração no trabalho conhecem o sucesso. O nível de sucesso que você irá chegar dependerá exclusivamente do desejo e da vontade que tem de alcançá-lo. O que mais atrasa as pessoas a alcançarem os seus objetivos é o fato de sempre se recusarem a mudar quando é preciso. Por exemplo, uma empresa que não acompanha a evolução tecnológica e a globalização certamente ficará desatualizada e perderá espaço no mercado para a concorrência. Cair é só o começo. Bons líderes sabem muito bem consertar as coisas quando erram. Eles admitem seus erros e demonstram total transparência para com seus subordinados. A diferença entre sucesso e fracasso é determinada pela forma como reagimos depois da queda. No Antigo Testamento da Bíblia, temos o exemplo de dois grandes reis que eram ungidos por Deus. Um se chamava Saul e o outro, Davi. O grande rei Saul era muito orgulhoso e, quando veio a errar, permitiu que seu erro criasse raízes em seu coração, antecipando assim sua morte. Já Davi possuía uma humildade inimaginável e, quando errou, rapidamente pediu perdão a Deus, reconciliou-se com ele e seguiu em frente. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas ficam satisfeitas com suas derrotas e acabam se acomodando. O problema é que elas só ficam reclamando de suas vidas e nunca fazem nada para mudar. Existem dois tipos de homens, o racional e o irracional. O homem racional é acomodado, se adapta com as condições atuais, mesmo elas sendo precárias. Mas o homem irracional é proativo, nunca entra na zona de conforto e faz com que as condições se adaptem a ele.
E você, qual o tipo de homem ou mulher que te define? Potencial humano. Quantas pessoas você conhece na sua empresa que possuem um potencial gigantesco para crescerem, mas elas acabam não saindo do lugar porque já se conformaram com o cargo atual? O maior desperdício de energia em nosso mundo não é de energia elétrica nem combustível, e sim o potencial humano não utilizado. Isso é verdade em relação a você também? Afirma-se que a média das pessoas usa apenas cerca de 10% de seu potencial. O que aconteceria se cada um de nós elevasse o índice de uso do potencial de 10% para 25%? Existem pessoas que são como sanguessugas que precisam ser eliminadas de seu caminho. Cuide muito com os amigos que você está andando. Analise se eles agregam na sua vida ou se só querem te usar. Seja comprometido com o seu sonho e não deixe que os outros te desanimem com comentários invejosos. Um exemplo disso foi quando Thomas Edison recomendou que Henry Ford abandonasse seu trabalho na nova ideia de um carro movido a motor. "É uma ideia sem valor", comentou Edison. Imagine se Ford tivesse escutado Thomas, que era um homem conceituado e de muita influência. Será que Henry Ford existiria hoje? Planeje com antecedência. Muitos negócios fecham suas portas por falta de planejamento dos proprietários. Boa parte deles inicia fazendo empréstimos bancários e não analisa o mercado, que está altamente competitivo. Meça 2 vezes e cerre apenas uma vez. As pessoas que sempre começam as coisas e nunca terminam não têm certeza do que realmente querem. Muitos acabam se frustrando porque depositam suas expectativas nos outros, ao invés de depositarem-nas em si mesmos. Insta Insights. Não espere a motivação, crie-a você mesmo. Líderes verdadeiros se preocupam com seus subordinados. Reavaliar as suas prioridades pode ser o caminho para você fugir da tristeza. Uma vida de sucesso consiste em buscar a Deus não só nos momentos difíceis, mas sim todos os dias. Seguir em frente é a chave para se tornar amanhã o que você gostaria de ser hoje. Os erros não servem para serem evitados, mas sim corrigidos e superados. Neste livro você aprendeu que liderar não é somente mandar e ser autoritário, e sim respeitar os limites do próximo e colocar-se no lugar dele. O maior líder que a humanidade já teve até os dias atuais foi Jesus Cristo. Seus ensinamentos impactaram o mundo e são usados por muitos homens de sucesso. Ser bem-sucedido não é sinônimo de ter dinheiro, e sim de superar as dificuldades e conquistar o que deseja. Quando os obstáculos aparecem, a maioria das pessoas não sabe o que fazer e ficam procurando conselhos de pessoas erradas, ao invés de buscar o conselho de Deus. A perseverança é uma das chaves para o sucesso. Quem é persistente, mais cedo ou mais tarde, alcançará os seus objetivos. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Formação de um Líder, Joyce Meyer.